Fala, gente, prazer estar aqui com vocês em mais uma aula aqui no nosso canal Escola da Palavra, onde estamos com o módulo Relacionamento com Deus. E eu quero convidar você a, antes de nós entrarmos na aula propriamente dita, a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre leitura bíblica, que é claro, é uma arma fundamental, uma arma poderosíssima em relação a buscar a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ver que a própria Bíblia diz, né? O próprio Moisés ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor o homem viverá. Jesus, ele diz que ele é o verbo da vida. Ele em João capítulo 6 diz o seguinte: estas palavras que eu vos digo são espírito e vida. A gente vai ver que em Mateus capítulo 4, no deserto, Jesus venceu Satanás por meio da palavra, está escrito. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é alimento. Qualquer outro livro, revista ou outra coisa que você for ler vai te acrescentar, mas transformar só a palavra de Deus, porque ela é viva e ela vem de Deus, tá bom? A Bíblia é o livro mais comprovado da antiguidade. Você pode averiguar isso em 3 fatores: a manuscritologia, a bibliografia e a arqueologia. Todos esses fatores que nós não vamos trabalhar aqui, vamos deixar para outra aula, onde a gente vai falar sobre por que devemos crer no Jesus da Bíblia. Esses 3 fatores comprovam que a Bíblia, sim, é o livro mais veraz da antiguidade, muito mais veraz do que os livros de filósofos como Heráclito, Platão, Aristóteles. Então, gente, a Bíblia, sim, é a palavra de Deus. E o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou dar dicas para você melhorar a sua leitura bíblica, porque a gente sabe que já há uma dificuldade muito grande, por ser uma leitura difícil, mas com essas dicas que eu vou trazer para vocês, a sua leitura vai mudar. Então começa a anotar aí, porque com certeza a sua leitura a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, tá bom? Primeiro, escolha uma versão de fácil compreensão. Nós temos muitas versões hoje fáceis, NVI, NTHL, versão Vida Nova, enfim, muitas versões que facilitam a compreensão do texto. Então escolha uma versão que realmente vai facilitar a sua compreensão, com letras maiores, você que tem dificuldade de enxergar. Hoje, gente, por incrível que pareça, tá? Tem até Bíblia em quadrinhos, é isso mesmo. Bíblia em quadrinhos e, por sinal, muito top, tá bom? Muito top e, assim, não tem para onde a gente correr. Então, escolha uma versão que realmente facilite a sua leitura. Se for possível, até Bíblia em quadrinho, tá? Mas não deixe de ler a palavra do Senhor. Segundo, comece pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele é muito alegórico, muito enigmático. Ele aponta para o Cristo, aponta lá para frente e tem muitas coisas que você não vai entender logo de cara. Então, o Novo Testamento, ele explica mais o Antigo. Então, você começando pelo Novo, facilita para que quando você for para o Antigo, você vai entender, isso aqui então se refere a Cristo, porque se cumpriu em Cristo. Então, comece pelo Novo Testamento, tá? Não leia a Bíblia como que para cumprir uma meta, mas sim meditando em cada versículo. Você quer ler lá, já li a Bíblia. Glória a Deus. Assim você vai gerar no seu coração ansiedade, insatisfação, você vai gerar cansaço e enfado. Não, você não vai ler como que para cumprir uma meta, mas sim meditando em cada versículo. Separe um tempo, o melhor tempo, como eu já falei aqui, e nesse tempo você medite. Adolfo, mas assim eu vou ler pouco. Não tem problema. É preferível uma leitura de qualidade do que uma leitura de quantidade, mas sem fundamento nenhum. Sempre tem um meio de anotação para revelações, entendimento e dúvidas. Gente, a igreja, o corpo de Cristo, é para isso, tá? Você, quando for ler a Bíblia, você vai estar anotando ali o que Deus falar com você, o que você entendeu, as suas dúvidas, e você vai procurar na sua igreja a pessoa que você sabe que foi chamada para isso. Porque toda igreja, com certeza, se não tem, ela tem que ter os 5 ministérios. Quais são? Apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, tá? É lógico que dificilmente você vai ver um apóstolo em tudo quanto é igreja, mas os demais sim. Então sempre vai ter ali um mestre, um evangelista para ajudar na revelação, um mestre para ajudar nas dúvidas,
um pastor para te ajudar no entendimento. Então anote tudo e procure essas pessoas que são capacitadas pelo Espírito Santo para te ajudar a entender. Porque assim, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele prega o evangelho da graça, ele mesmo vai lá e volta para Jerusalém e ele diz: fui para Jerusalém apresentar o evangelho da graça, o qual eu prego, para ver se eu não havia tido corrido em vão. Então o próprio Paulo foi lá falar assim: olha só, é isso aqui que eu prego, estou certo ou errado? Quanto mais eu e você. Então sempre anote e as suas dúvidas você vai lá e tira com essas pessoas que são capacitadas para te ajudar, tá bom? Ah, Adolfo, na minha igreja não tem, eu sei, mas em outra igreja deve ter. Procure, peça ajuda, com certeza Deus ele nunca vai deixar de prover pessoas para te ajudar, porque existe o corpo instituição, mas existe o corpo místico também, o corpo espiritual, onde a gente fala da congregação dos santos, e neste com certeza Deus não vai deixar faltar para te ajudar. Ok? Não anule aquilo que você não consegue entender. Hoje temos a facilidade da internet, onde você pode buscar tudo aquilo que é necessário para a sua compreensão. Então vão ter coisas talvez que nem na sua igreja alguém consiga te explicar de forma clara, né? Tem gente que dá um migué ali só para não ficar feio, dá uma explicação meio grotesca e a pessoa que tem o discernimento espiritual ela vai saber que não é aquilo. Então você vai na internet. Tá bom? Hoje na internet nós temos muitas pessoas de nome, de história, as pessoas de base que podem realmente trazer uma explicação razoável, plausível para a sua dúvida. Mas sempre procure o seu pastor, né, gente? Eu acredito muito na autoridade pastoral. O pastor ele foi colocado por Deus para realmente nos pastorear, nos alimentar. Então sempre esteja ali com o seu pastor, procurando ajuda, nunca deixando nenhuma dúvida ficar de lado. Tá bom? E tem coisas que a gente sabe que são mistérios de Deus que a gente não vai ter resposta, nenhum homem vai ter resposta aqui na Terra, né? Eu vejo muitos debates, gosto muito de acompanhar, e às vezes eu vejo pessoas querendo chegar ao denominador comum, quando na verdade não vão. Por quê? Porque tem coisas que são mistérios de Deus, ok? Mas não tem problema. Aquilo que é necessário para mudar a sua vida, te transformar, te libertar, te curar, com certeza Deus não vai deixar você em dúvida, tá? Gente, leitura é prática, ou seja, com o tempo se torna prazeroso. E sem contar que exercita o cérebro, combate doenças neurodegenerativas, fortalece a memória e os pensamentos, sendo considerada a musculação do cérebro. Por quê? Além de você estar lendo a Bíblia, você vai estar praticando a leitura, que é uma das maiores e melhores ferramentas, remédio para melhorar o nosso cérebro, melhorando nosso pensamento, nossa memória, combatendo doenças neurodegenerativas. Então a leitura é uma arma poderosa. Então quando você lê a Bíblia diariamente, você automaticamente com o tempo, você vai praticar, vai se acostumar. Daqui a pouco você não vai só estar lendo a Bíblia, mas outros livros também que acrescentarão na Bíblia na sua caminhada e potencializarão você no ensino, no aprofundamento da palavra de Deus. Então ainda tem essa vantagem da prática da leitura que ajuda muito a nossa mente, nossa memória, os nossos pensamentos, mas tem que praticar. Não é fácil, né? Nem todo dia a gente está com disposição, mas vale a pena, com o tempo vai facilitando, vai melhorando, daqui a pouco você está lendo 5, 10 capítulos, facinho, tá ok? E como eu já falei, mas vou enfatizar, procure a ajuda do seu pastor e de pessoas que você sabe que possuem conhecimento sóbrio, porém profundo na palavra. Então, gente, eu já falei isso aqui para vocês, tá? Sempre esteja com o seu pastor. O seu pastor, ele é a pessoa que Deus colocou para cuidar da sua vida, é a pessoa que Deus colocou para realmente alimentar. Se estiver tendo problemas com o seu pastor, né, nunca entre em rebelião, mas ore a Deus, peça um direcionamento, busque outro ministério, outro pastor. Mas se você vive trocando de igreja, eu acho que o problema não é seu pastor, acho que o problema é você. Tá bom? Então assim, gente, fica aqui as dicas para a leitura bíblica. Espero que tenha edificado muito a sua vida. Na próxima aula, nós vamos falar sobre louvor. Já falei sobre adoração, agora eu vou falar sobre louvor. E aí, pode ou não pode música do mundo? Pense num assunto polêmico que nós vamos dissecar na próxima ou nas próximas aulas. Não sei se serão 2, mas que você não pode perder. Desde já, meu muito obrigado por ter ficado até aqui. Tá bom? Deus abençoe. Não esqueça, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar e nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Portanto, tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima aula. Te vejo lá.